Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Aline Mota Marcelo e hoje vou conduzi-los a esse webinário que trata-se da responsabilidade civil do médico perito. Nesse primeiro slide eu vou mostrar para vocês os meus contatos. Mas não se preocupe que quem chegar atrasado vai ter acesso a esse material lá no YouTube do canal, não é verdade? Isso. Então, a gente, antes de entrarmos sobre o que é perícia, a mesma. Bom, nesse caso, a perícia médica ela tem uma diferença da auditoria médica. Então, é muito importante a gente fazer esse tipo de diferenciação entre perícia médica e auditoria, que é sobre esse aspecto ético, que é sobre os aspectos administrativos e jurídicos, porque muitos profissionais acabam confundindo a auditoria. Ambos estão ali dispostos no artigo 92, 93, 94 e 98 no Código de Ética de Atuação do Profissional. A perícia, ele é todo e qualquer ato propedêutico ou exame realizado com essa finalidade de contribuir com as autoridades de forma administrativa ou judiciária, certo? Agora, a auditoria tem uma certa diferença. Ela é um conjunto de atividades e ações de fiscalização e avaliação do processo com procedimentos adotados. Vocês vejam que a perícia ela tem um exame de analisar determinados fatos. A auditoria ela fiscaliza. Nenhum perito vai realizar o ato de perícia, o objeto da perícia é fiscalizadora. Já a auditoria, sim. A auditoria são ações de fiscalização. Ela está regulamentada aqui pela auditoria médica, ela foi destituída, para vocês terem uma ideia, em decreto 1651, de setembro de 1995, cumprido assim, esse previsto artigo 16, que é inciso 1 da Lei 80. Também foi constado essa auditoria no sistema SUS, no Sistema Nacional de Auditoria, perdão, conforme um parecer do Conselho Federal de Medicina 1199, e que ele condiz o que é essa auditoria médica desse conjunto de atividades. Pode passar para o 2, por favor. O 3, né? Obrigada. Afinal, o que é uma perícia médica? O que é o perito e o que é perícia? A perícia é todo e qualquer ato propedêutico, como eu já falei para vocês, realizado por médico ou administrativo. O perito, ele já é todo profissional especializado em determinados ofícios ou artes ou ofícios capaz de conduzir quem quer que seja a verdade. Para tal ato, ele é solicitado. Então, é todo técnico que ele é designado pela justiça para receber esse encargo de esclarecer fatos e acontecimentos no processo, por exemplo. Por isso que eu estava conversando mais cedo com a Elaine, que vocês chegarem, sobre um processo realizado em que eu atuei como advogado da parte e o perito judicial foram vários peritos que foram solicitados ali a suspeição perante a justiça, certo? Essa atuação do perito ele pode ocorrer tanto no fase inicial, policial ou judiciário do processo, certo? Essa legislação eu já falei para vocês inicialmente, pelo artigo 92A, 98 do capítulo do Código de Ética. O perito, em geral, ele tem algumas funções fiscalizadoras, mas sua função é mais voltada para exame de documento, objetos ou pessoas. Nessa área médica, a gente consiste nesse exame de pessoas, ou o caso do legista, né, que são os cadáveres, e ter essa finalidade de avaliar lesões, quantificar sequelas, difusões para fins de indenização, mensurar comprometimento da capacidade laborativa e em trabalhadores ou afastar a capacidade para a autofunção.
Então, recentemente, olhando no YouTube canal sobre perito legista, as pessoas pensam que é uma coisa muito romantizada, como séries e tudo mais, mas não é bem assim. Legista realmente de fato que for realizar de cadáveres, por exemplo, ele tem que ter uma certa uma forma digamos assim, uma parcialidade para realizar aquela perícia naqueles atos que tem que ser muito estômago. É um outro tipo de profissional qualificado. A qualificação tanto do perito legista quanto do perito oncológico realmente são profissionais que têm que ter uma classificação à parte. Pode passar, por favor, para o slide 4. Essas normas estão do desempenho da função pericial. O perito, ele é judicial, ele é habilitado e nomeado pelo juiz para opinar sobre essas questões técnicas e suas especialidades. A perícia, quando pertinente a algumas profissões regulamentadas, ela será exercida por profissionais legalmente habilitados, ok? Sendo requeridos, ainda reconhecidos com idoneidade moral, capacidade técnica e experiência, certo? Então, quando chega um pedido de um lado pericial, o juiz ele vai analisar inicialmente a necessidade, inúmera necessidade para aquela função. É devido ao perito honrar também essa sua função seguindo esses preceitos do Código de Ética, ou seja, dependendo do fato, se for uma perícia que necessita uma doença cardíaca, não cabe ao perito que recebeu aquelas dados devidamente cadastrados no judiciário, que não for aquela especialidade de cardiologia, exercer aquela perícia. Essa indicação e nomeação para exercer essa função de perito, ela tem que ser considerada para essa distinção e reconhecimento da capacidade e honorabilidade do profissional, certo? Quanto foi pedido por lei ou suspensão da natureza. Na hipótese de recurso, a gente vai às vezes, verificar, a gente vai falar um pouquinho da recurso mais para frente, ela tem que ser devidamente fundamentada em caso de perícia judicial. Certo? Vocês vão ter acesso quando for tanto processo físico quanto na época, né, processo eletrônico atualmente, vocês têm os seus tokens com o assinatura digital. Então, em caso de recurso, ao invés de você pode receber no prazo e responder dentro do prazo. Olha, juiz, eu agradeço realmente a oportunidade, a honra de realizar essa perícia, mas eu sou suspeito e só obedido. Dentro daquele prazo legal para responder e não causar mais prejuízos para os fatos, certo? Qualquer dificuldade proporcionalmente desse trabalho pericial, ela tem que ser comunicado com o juiz mediante petição. Vocês têm esses certificados e tal, formulam uma petição informando, olha, foi requerido na documentação, prontuário médico, né, e o paciente não providenciou. Ou o hospital, por exemplo, em determinado laudo pericial, eles também não estão, né, colaborando para a realização e elaboração desse laudo. Então, isso todo, esse empecilho, vocês podem e devem comunicar ao juiz através da petição, certo? O perito, ele também ele não vai criar nem crer em essas informações, certo? Tem determinadas informações que vão ficar prejudicadas se aquelas partes não colaborarem com tais documentos. Então, fica impossível elaborar um laudo se não tiver esse tipo de colaboração. Tá bom? Admite-se também assessoramento, trabalho pericial, desde que sob controle e revisão do perito. Então, os peritos eles podem fazer assessoramento pericial, desde que haja esse tipo de controle de forma clara, uma linguagem bem tranquila. Dentro ainda dessa elaboração dos quesitos, também deve receber respostas esclarecedoras e fundamentadas. Há algum tempo atrás, eu tive alguns problemas realmente com essa questão de quesitos, porque por mais que a gente fazia, a gente faça, né, de 7, dependendo de forma esclarecida, as respostas daqueles quesitos, tem quesitos que ainda tem uma certa resistência
Ele só se fundamenta assim, olha, respondendo no item 1, respondendo no item 2. E nem sempre o perito ele realmente conseguiu se adentrar ao fato do objeto da perícia. Aí vai novamente fazer mais quesitos. Então, realmente, tente se adentrar nessa questão dos quesitos de forma clara e objetiva. O perito ele também deve evitar qualquer interferência que possa constranger o seu trabalho, certo? Todos os médicos têm liberdade, autonomia para realizar o trabalho dentro da sua especialidade. Os peritos também. Então, cada especialidade ele tem que realizar de forma autônoma e livre, sem nenhum constrangimento do seu trabalho. Não é ser admitido em uma hipótese de subordinação, nem apreciação de fato, ou situação que a gente possa comprometer a sua independência intelectual e profissional. Havendo algum tipo de situação, se for perícia judicial, idem. Eu falei anteriormente. Peticione informando, fui realizar o trabalho da perícia X e houve constrangimento da parte da secretaria inicial, ou mesmo de escrivão, ou das partes. Qualquer constrangimento tem que realmente informar e relatar essas informações ao juiz por meio de uma petição, certo? É verdade também aferir diretamente entre as partes honorárias. Eles vão receber isso dentro do processo judicial. O perito, ele é de cônjuge de responsabilidade. E essa distinção tem que ser conferida. Tem que zelar pelas suas prerrogativas e tem que usar de forma moderada dentro dos limites da sua função, como auxiliar da justiça. Lembrando que médico perito é diferente de médico assistencial. Vocês vão ver isso aqui mais para frente. Pode passar, por favor, para o slide 5. Então, obrigada. A importância da perícia médica. Gente, nós estamos vivendo um momento de conjuntura de campo de atividade médica pericial. Então, expandiu muito essa ampliação das tarefas do médico inicialmente. O médico legista ele busca enquadramento nessas situações legais que eu falei anteriormente lá no 92 a 93 do Código de Ética. Também passei anteriormente no slide anterior. Pronunciamento concluído, condições de saúde e avaliação da capacidade laborativa. Certo? Visa definir nexos de causalidade, causa e efeito, entre doença ou lesão e morte, doença ou sequela de acidente ou exercício de atividade laborativa. A gente tem que dizer para esses ricos, para terceiros. Então, o médico perito, ele ocupa esse lugar de destaque no cenário tanto científico, judicial e social. Ele pode ser tanto auxiliar da administração da justiça, podendo ser classificado como paciente, né, sistema de percepção de fatos, e judicante como uma pessoa de percepção de fatos e emissão de valor. Atividade de médico e ter importância dessas instituições. Pode passar para o sexto, por favor. Já. Bom, inicialmente, várias foram as classificações feitas na perícia médica. Ao longo dessas décadas, o início de um ele também, os estados de ele tinham uma dificuldade, né, de encontrar uma expertise para aqueles profissionais, para aquela determinada doença ou objeto mesmo da perícia. Hoje é unânime que é necessário que a atuação da perícia isolada tem que ser de acordo com o objeto. Assim era comum até um clínico geral, por exemplo, atuando na perícia médica. Ou em caso de um ortopedista, que o fato realmente necessitava de um cardiologista, por exemplo. E diante dessas situações, houve uma grande mudança, graças a Deus. Né? Uma grande expansão
da possibilidade da atuação dos peritos. Alguns anos, a ciência acha de curar. Certo? Além de 2008 de setembro de 57, que organizou a profissão médica, ela criou 7 outros conceitos. E foi a partir daí que ela foi criando a necessidade, né, de, opa, nós temos que regulamentar a perícia médica e iniciou essa evolução a partir da resolução que é 1632, pois com esse reconhecimento da especialidade médica, através da resolução 1786, com a criação de 54 especialidades. Então, com essa necessidade, né, Neuer, no posto, no objeto que impede, né, um dano, aliás, perdão, um fato referente a uma patologia cardíaca na ortopedista que pode dar tipo laudo, em um neurologista. Então, foi criando essas especialidades. Pode passar, por favor, por slide 7. Então, vamos aqui ao outro adentrarmos também uma diferença entre perito médico e o médico assistente. A atividade de médico pericial é sido especialmente particular, mas que difere totalmente da atividade da medicina assistencial. Nessa tem essa necessidade estreita de juiz, vínculo médico-paciente, e naquela assumiu o papel de juiz. Esse papel de juiz quer dizer imparcialidade. Então, o perito ele tem que ser imparcial da mesma forma que o juiz. Embora nem todos os magistrados conseguem ser totalmente imparciais, na verdade, tem que abrir esse parênteses, mas o perito ele tem que se imparcializar de qualquer parte. O objeto dele realmente é analisar aquele documento da perícia, da pessoa, qual que é o objeto ali que ele tem que analisar e verificar. No entanto, nada impede esse profissional, do ponto de vista ético e legal, desempenhar esse papel de médico também, como perito médico. A gente tem que evitar esse tipo de perícias e afastar a suspeição ao longo desse processo. Também é muito importante, ser interessante, fazer uma analogia entre o perito médico e o médico assistente. Um basta, eu vou ler para vocês aqui um trechinho do texto do Marigado. Ele é excelente. O perfil do médico, ele tem que treinar relações complexas, precisa aprender a ter uma roupagem por fora ou por dentro, sem ter falso. Ele não pode franzir o senho, pois o doente ele vai achar, no seu caso, ele é grave. É verdade. Não pode se emocionar ao ponto de falar com uma voz embargada, que a voz embargada pede força de convicção. O médico ele não pode chorar, pois a lágrima rouba o cuidado daquele diagnóstico. E ele não pode tremer, pois não o bisturi ele não vai conseguir realizar. É necessário realmente esse amparo, né, do médico, a assistência, a diferença dessa roupagem. Essa roupagem é necessária para ter sido perito médico com distintas posições, como eu disse. Em caso de médico de perito legista e perito oncológico, ele tem que necessário essa roupagem para garantir a imparcialidade e a integralidade da sua assistência. Adicionalmente, também nós temos que ver, a maioria das vezes, a relação de confiança ela tem que ser analisada. Ao contrário que uma relação médico-paciente, em que um uso é o caso do médico-assistência. No caso da perícia, nós temos essa relação do médico-paciente. O paciente, hoje em dia, inclusive, ele pode até escolher livremente e espontaneamente o seu médico-assistente, com forma de sofrimento. Agora, ao contrário, periciando, ele é solicitado de uma autoridade. Então, eu vejo a diferença novamente. Caso de médico assistente, o paciente, nós estamos hoje, graças a Deus, uma relação é, é, moderna, né? 4.0, 5.0. Nós temos mais aquela relação médico-paciente paternalista. Na verdade, que tem que escolher. Ai, meu Deus do céu. Tem que ter vários acessos a essa liberdade, Deus. Pode passar, por favor, por slide 7. 8, aliás, perdão. Obrigada.
Então, quais que são as áreas de atuação da perícia? A perícia médica ela pode ser, como eu vi inicialmente passado, várias especialidades. Mas dentro dessas modalidades, podemos realizar sempre, então, esses capítulos administrativo, judicial, forense, médico legal, previdenciário e securitário. Então, todas aquelas 50, mais de 50 especialidades podem realizar essa atuação dentro dessas áreas: administrativo, judicial, forense, médico legal, previdenciário e securitário. A perícia, o que é perícia administrativa, Aline? Ok. Ela pode ser definida como um exame médico pericial. Ela é realizada no serviço público e ela é regida por estatuto ou regimento próprio. Então, geralmente é um contribuinte do órgão previdenciário que também pode realizar atividade administrativa, seja federal, estadual ou municipal. Portanto, ele destina a servidores públicos civis ou militares, por quais eles são avaliados com essa capacidade laboral. É imprescindível para esse equilíbrio social. A perícia médica e judicial, né, geralmente ela é mais famosa, ela é mais vinculada até nos sites, né, jurídicos e de mídia. Ela é realizada por profissional de medicina legalmente habilitado para se informar, né, e esclarecer uma autoridade sobre fato próprio. E essa especialidade funciona com o interesse da justiça e da administração. As perícias ela têm esse objetivo de instruir as ações judiciais e inclui essa produção de prova de perícia médica. A perícia médico-legal, que é uma outra escolha, uma outra porta de oportunidade para os peritos, ele é um conjunto de procedimentos médicos e técnicas que têm essa finalidade de esclarecer um fato de interesse da justiça ou um ato pelo qual a autoridade ela procura conhecer pelos meios técnicos e científicos. Essa extensional de certos acontecimentos são capazes de interferir na decisão de uma questão jurídica ser ligada à vida ou à saúde do homem. Já a merícia previdenciária, ela tem por finalidade a emissão de parecer técnico conclusivo dessa avaliação e incapacidade da área da Previdência Social colaborativa, certo? Tanto para benefícios de prestação continuada, lei orgânica da assistência LOAS, portadores de síndromes de talidomia e outras patologias dentro da Previdência Social ou do INSS. A perícia securitária, por fim, ela constitui esse procedimento técnico diretamente ligado à medicina de seguros e ramo de seguros. E faz avaliações de doenças pré-existentes. É muito parecido que você suplementar, tem que realizar, né, aquela declaração, se tem essa informação de, de doença pré-existente, também a medicina securitária. É brutal. Deixa eu passar para o slide 9, por favor. Bom, o perito ele é designado por um perito judicial, ele está sujeito às normas e procedimentos específicos de perícia judicial. Você tem que estar sob essas normas, regentes tanto do Código de Ética Médico e resoluções. Então, caso o perito, quais são os tipos de infrações que podem ocorrer? Podem sofrer, perdão. Comete infração ético-profissional, um médico designado, perito em processo judicial, que não cumpre essa ordem judicial, estão sujeitos a penas previstas em lei. Isso que eu iniciei anteriormente falando, olha, havendo qualquer óbice, qualquer impedimento, qualquer suspeição, informe isso ao juiz ainda dentro do prazo para as respostas, para não ocorrer esse tipo de sanção ética, certo? Quais são as classificações necessárias para o médico que atue? O perito tem que ser preferencialmente especialista, ele tem que possuir esse conhecimento técnico específico e suficiente para emitir os laudos, além ou do token, assinatura digital. Era processo judicial.
Atualmente, nós temos a resolução do CFM número 2430, de 2025, que é a atual resolução que trata dos peritos médicos, certo? Essa resolução estetiza recomendações do Conselho Federal de Medicina, e que ela também agloba, integra a telemedicina. A resolução anterior ela foi revogada e essa atual ela trata sobre também incluir, além da perícia, a perícia por telemedicina pode ser realizada por um médico. E também a perícia ela é sentido amplo e propedêutico. Lá no artigo 468 do Código de Processo Civil, né, nós temos as opções de como o perito ele pode ser substituído, né, em caso de conhecimento, falha em conhecimento técnico ou sem motivo legítimo. Por exemplo, dessa falha de conhecimento técnico ou científico, é como eu já adiantei para vocês anteriormente. É uma perícia que o objeto é uma doença cardiológica e o juiz fecha o quem para um clínico geral ou ortopedista realizar a perícia. Então, nesses casos, vocês não devem realizar esse tipo de perícia, que podem pedir e devem realizar por meio do protocolo dentro do processo eletrônico. Pode passar para os 10, por gentileza. Obrigada. Bom, nós iniciamos então falando com a diferença da auditoria do auditor para o perito, o que é a perícia médica, quais são as modalidades de perito, o que podem ser realizados na perícia. E agora nós podemos seguir um pouquinho para o judiciário, já exatamente iniciando esse pontapé sobre a responsabilidade civil contratual e esse contratual dos peritos médicos. Então, o que é essa questão da responsabilidade civil contratual? Ela consiste nesse descumprimento em decorrência de uma prática de um ato que surge esse dever de indenizar que está no artigo 389 do Código Civil. Ou seja, o que é responsabilidade contratual? É o que está no contrato. Eu, Aline Mota Maciel, celebrei um contrato, por exemplo, existe peritos realizados de forma não judiciária, né, as perícias privadas, então fiz o contrato com o perito. Eu vou usar outro exemplo aqui de medicina, eu vou com peritos, tem noção. Aquele que está no contrato, ele tem que realizar. Caso não haja realmente o cumprimento daquele contrato com o objeto de uma perícia, eu quero que ele exerça uma perícia de oftalmologista, por exemplo. E dentro desses casos, desse contrato, ele não cumpre, aí surge esse dever de indenizar, porque ele é uma responsabilidade contratual, certo? Ela não é presumida, é o que está no contrato que tem que realizar. Agora, a responsabilidade extracontratual, a cliente, ela corre quando deriva, na verdade, não de um contrato, mas da lei. É aquilo que a lei está dizendo, certo? Se não tem contrato, é o que ali o Código de Ética determina, certo? A elaboração da perícia médica, ele é um documento. Então, ele tem tanto essa vinculação contratual, quanto pode realizar também essa vinculação extracontratual, de acordo com o artigo 927, a teoria do risco. A sociedade civil ela é objetiva e ela é regulada também pelo 927. Então, ocorre esse tipo de responsabilidade médica. Geralmente, a responsabilidade do médico ela é subjetiva, conforme o artigo 950. Por conseguinte, os mandamentos eles têm esse mecanismo de responsabilidade do profissional. Pode passar, por favor, slide 11.
Bom, o ônus, assim, a gente inicia aqui acerca dos elementos essenciais do dever de indenizar do perito médico, que é a existência de dano, culpa, negligência, imprudência, imperícia do perito. Geralmente é o nexo causal, culposo, dano ou dano sofrido. Acerca, geralmente, do dano, ele é apresentado com alguns requisitos para a responsabilidade civil ao prejuízo causado a outro, em decorrência de uma diminuição, destruição de um bem jurídico alheio. Isso é um dano, certo? A violação aos direitos da personalidade podem ocorrer um dano ou lesão. Para ser reparado, o dano tem que ser certo, decorrente de fato preciso, e não está uma possibilidade remota de um dano suscetível para uma essa variação. O dano ele sempre é indenizado. No entanto, vocês vão ver aqui para frente algumas excludentes dessa responsabilidade. Agora, sobre a culpa, você tem os artigos 188, que trata da moderação e a omissão da culpa do agente. O dolo, ele consiste na vontade de cometer uma violação. A culpa é falta de negligência. Portanto, violação ela é deliberada, ela consiste em prevenção de dever. Para a reparação do dano, a vítima geralmente tem que provar do dolo ou da culpa estrita do agente. O ato ele tem que ser primeiro requisitado para caracterizar a responsabilidade civil. Agora, a responsabilidade do perito vai a gente ter que verificar a vontade de agir ou do não agir do agente. Pode passar por gentileza para o slide 12. Já tá bom. Oi, Aline. Pulou? Pode passar por 12. E não, eu já falei o homem. Obrigada. A responsabilidade civil e doméstica, geralmente, ela é subjetiva em geral. Essa questão de ou você cumprir genérico do contrato ou específico. A natureza, ela consiste em uma responsabilidade subjetiva, também de verificação de culpa. São responsabilidade hospitalar. A responsabilidade hospitalar, no caso, ela é objetiva de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Então, nós vimos que a responsabilidade subjetiva do médico generalista, do médico assistente ou do perito, inicialmente é de acordo com o Código Civil, artigo 927 e o Código Artigo 178. Em caso de hospitais, a responsabilidade ela é objetiva. O que quer dizer com isso ali? O objetivo independe de culpa. Então, caso ocorre, você não tem que demonstrar realmente a culpa para impugnar e requerer indenização diretamente para o hospital. Cumprida a licença judicial ou oficial, esse dever de observância das regras gerais aplicadas à sociedade civil e tem que ser atentado também que visa os códigos de ética médica, bem como, né, como que é o objeto interposto. A responsabilidade ela é resultado de uma ação do homem que expressa seu passo em dever de obrigação. Pode passar por gentileza para o slide 13. Tá. Tá. É esse aqui, Aline? Acho que pulamos tudo bem. É isso. Já passei do 13.
Não, 14. Pode passar, por favor, por 14, ela é. M. Isso. 14? Obrigada. Bom, então nós vimos aqui isso, a comprovação de ação ou omissão de um agente ele ligado à entidade ao causador do dano. No caso, o perito, ele é vinculado, ele é considerado para o ordenamento jurídico um agente danoso ou de nexo de causalidade. Em decorrência da perícia judicial, ela se diz responsabilidade do poder público. Quem assume essa obrigação com a sociedade em relação ao jurídico é o Estado. Então, como o Estado, né, a gente está aqui, poder do Estado, judiciário, ele tem esse vínculo com o perito, ele é considerado agente público, dependente se ele é privado. Ele não tem que ser concursado para ele receber essa vinculação com essa equiparação, perdão, com o agente público. Pode passar, por favor, para o próximo. É o 15. Falando sobre o tema, né, 940 do STF, incluiu o perito médico como agente público. Aí tem dois, então, RESP. O 15 e é o julgado, é uma responsabilidade civil onde essa responsabilização do agente público, ele é equiparado a agente público, mesmo ele sendo privado, mesmo não sendo concursado. Então, a gente não pode responsabilizar diretamente, por exemplo, uma pessoa privada que esteja um problema, né, um laudo pericial não foi realizado de forma correta, coerente, eu não posso pedir indenização diretamente no judiciário, porque ele é vinculado ao Estado. Agora, no slide 16, tem o outro julgado, que é uma apelação, né, aquela alegação de erro de um perito. Embora, né, esteja previsto essa informação no artigo 151 do CPC, a gente não pode realizar o Estado como parte legítima para essa demanda. Agora no slide. Esse é de qual? A 16? Slide 16. Deixa eu ver aqui. Tá? E esse é o julgado da apelação judicial. Obrigada. Fala sobre, né, a equiparação do agente público com perito, né? A gente não pode pedir, né, eu não posso solicitar no judiciário o policial uma indenização, porque, no meu ponto de vista, houve um erro na perícia diretamente. Ele é equiparado com um agente público. Agora pode passar para 17, por favor. Obrigada. Ó, dentro desse ordenamento, então, nós temos algumas jurisprudências capazes de desabrigar essa responsabilidade civil. De responsabilidade, de verdade? Contratual, extracontratual, indenizatório, judiciário, civil, código de ética e administrativo. Mas dentro do judiciário tem essas excludências, que está previsto no artigo 188. Então, a gente tem que os atos praticados em legítima defesa, ou exercício regular reconhecida, ou deterioração da coisa ali, ou lesão da pessoa. No parágrafo único também do inciso 2, a gente tem essa possibilidade do legítimo. Não, não, não. Pode passar, por favor, por 18.
Dentro dessas excludentes, ainda falando sobre excludente de responsabilidade, nós temos a questão da culpa da vítima, que ocorre quando concorre culposamente com esse evento danoso. Ainda nessa sala é fixada, então leva em conta a gravidade da culpa e em confronto com o ator previsto no artigo 945 do Código Civil. Temos também, ainda dentro de excludentes de responsabilidade, o fato de terceiro. Principalmente qualquer pessoa, além da vítima, ela pode concorrer com a culpa, desde que esse terceiro não seja pessoa estranha do processo. Então, o caso, por exemplo, de nós tivemos um problema de hacker que invadiu o processo eletrônico, por exemplo, e teve essa questão de invadir dados e acabou prejudicando um laudo de um processo eletrônico. Isso pode acontecer? Pode. É falta de terceiro, sim. A pessoa tem culpa? Não. Então, esse também é é um exemplo de excludentes. Pode passar por gentileza, por 19. Obrigada. Bom, então, o que nós vimos aqui? Responsabilidade do perito é o objeto dele, em que se fala em relação médico-paciente, no que se refere à responsabilidade civil, nós temos a responsabilidade civil contratual, este contratual que surge do descumprimento de um contrato, enquanto esse ocorre quando é um dano causado fora, né, desse contexto contratual ou na base da lei. Pode passar, por favor. Ainda dentro dessas considerações, nós vimos também que é relevante cessar essa obrigação de indenizar que tenha dano, culpa e o nexo de causalidade. Sem esses três, a gente não consegue dar a obrigação de indenizar. E também destacamos aqui, por finalzinho, as excludentes da responsabilidade civil do médico e do perito, né? Pode existir circunstâncias que mais afastam a responsabilidade médica na ocorrência desses determinados eventos. Pode passar para a próxima. E por fim, não menos importante, eu não sou o que aconteceu. Eu sou o que eu escolhi transformar. Essa é uma fala do psiquiatra e psiquiatra Carlos Musdel, fundador da Escola Psicológica Analítica. Eu agradeço profundamente, né, o convite da Elaine, o convite da PUC em de saúde para esse webinar e fico aberto aqui a mais questionamentos caso vocês queiram. Muito obrigada. Obrigada, Aline. Esclareceu bem aí a questão da perícia judicial, que realmente as pessoas confundem, né, a perícia criminal, que vem da questão do legista, para a perícia judicial. E aí você iniciou já esclarecendo bastante sobre esse papel, né, essa diferença. Então, isso é bem importante. Como eu estava falando para você, eu sou perita judicial, embora eu tivesse a vontade de estar no criminal ali, na questão legista, mas também é um trabalho muito lindo, porque tem uma outra área que a gente esclarece tantas coisas, né? Tem os experts que a gente fala, os especialistas ali, ajudando o juiz a tomar decisões, cada um na sua área técnica. E você vem com essa área médica, que a gente tem muitos... acontecem muitas inconformidades, ou às vezes até alguns erros, e o papel do perito ali ajuda demais com as perguntas corretas, a ir desvendando, buscando os porquês para a gente realmente descobrir, houve um erro, não houve. Então, é um papel, é uma parte muito bonita, pelo menos eu acho, né? A perita fala que... Veja assim, Aline. Mas colabora demais, colabora demais. Obrigadíssima. Imagina, todas as áreas do perito ele é essencial para esclarecer dúvidas, até relatar se realmente na área, em todas as áreas, civil, previdenciário, em casos, né, de benefícios assistenciais. Então, ao perito ali no final é que vai falar, olha, ele é realmente, em caso trabalhista, né, laborativo, ele tem condições de voltar ao trabalho, previdenciário, se realmente ele se adequa, né, àquela patologia, ele tem um direito a um benefício.
isso tem repercussão para a vida da pessoa. Então, eles têm realmente essa. Você e outros médicos têm sim esse caráter essencial na justiça.